Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá e bem-vindos a mais um episódio das Super Talks, o podcast das Super Brands. De forma cada vez mais afirmativa, as marcas têm vindo a implementar nas suas estratégias corporativas um conjunto de práticas na área das causas sociais. Estas ações, quando genuínas, geram resultados positivos para a imagem e notoriedade das marcas. Porém, levantam-se sempre algumas dúvidas sobre a pertinência ou resultados da comunicação das empresas relativamente às suas ações de responsabilidade social. Se por um lado a sociedade em geral tem mostrado maior entusiasmo com a implementação de ações de caráter social, a verdade é que o risco de ser interpretado como uma estratégia oportunista pode resultar numa queda de credibilidade. Para nos falar hoje sobre este tema das causas sociais, temos connosco Constança Macedo. Constança, licenciada em Gestão de Empresas, é diretora de Comunicação e Marca do BPI, onde começou como Brand Manager há 24 anos atrás. Olá Constança, muito bem-vinda por se juntar a nós nesta conversa. Olá, muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar aqui convosco. Constança, pode explicar-nos brevemente, falando agora das causas sociais, que é o tema desta conversa, a sua visão sobre o impacto da responsabilidade social e porque é que é tão relevante para as marcas atualmente? Bem, eu começaria por dizer que não me parece que seja algo de atualmente, ou seja, não é uma questão da atualidade. De facto, hoje em dia as pessoas estão mais despertas, mais sensíveis para estes temas, mas isto funciona quando de facto faz parte da identidade das marcas. No caso do BPI é algo que nasceu com o banco e que faz parte desde sempre do BPI e por isso é muito natural e orgânico dentro da vida do banco. Para mim é muito importante que as empresas sejam rentáveis, deem lucro, mas que, que a rentabilidade seja também olhada do ponto de vista do seu, não só apenas do seu crescimento económico, mas também do seu compromisso efetivo, quer com as pessoas, quer com o planeta. E é essa visão entre a rentabilidade natural e importante, porque senão não há empresas, mas também esse respeito pelas pessoas e pela proteção ambiental que hoje é necessário ter e que na visão de uma empresa é necessário assegurar que em cada momento é sempre essa tripla visão da empresa. Nessa visão em 3 parâmetros, quais são os principais desafios e oportunidades para as instituições financeiras ao abordar ou associarem-se a estas questões sociais? Bem, os bancos têm demonstrado, às vezes pouco reconhecido, mas têm demonstrado ao longo dos anos este sentido de responsabilidade. E eu diria, não só o BPI, mas os bancos em geral. Eu destacaria em particular, por exemplo, toda a atuação que os bancos tiveram no âmbito da pandemia. É importante lembrar que as moratórias foi uma iniciativa dos bancos e que veio de facto permitir ajudar a retirar a pressão quer das pessoas, das famílias, quer das empresas e portanto esse é um exemplo. Também mais recentemente um outro exemplo da atuação dos bancos e das instituições financeiras no âmbito desta crise inflacionista e a consequente decisão do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juro. De facto, também aqui houve uma grande pressão no âmbito do crédito de habitação e também aqui houve respostas que foi possível encontrar para ajudar as famílias a não ficarem sem as suas casas. Eu dou um dado que me parece interessante, que é no BPI, por exemplo, temos 14 mil milhões de euros em crédito de habitação e não ficámos com a casa de ninguém, ou seja, tivemos com os nossos clientes, em conjunto com eles, encontrar soluções e, portanto, os bancos, isto mostra, de facto, a dimensão social e a responsabilidade social que muitas vezes não é percepcionada desta forma e, portanto, o grande desafio das empresas é esta ideia de passar da conversa à ação e mais do que parecer é preciso ser. Por esse motivo, na sua opinião, a responsabilidade social pode impulsionar a inovação dentro das marcas e das empresas? Sim, eu acho que a responsabilidade social e a dimensão de inovação estão cada vez mais interligadas dentro das empresas.
e que, como dizia, devem ter este objetivo comum, não apenas de criar valor económico, mas também criar valor social e proteção ambiental. A abordagem à responsabilidade social e inovação tem de ser vista, por exemplo, através do desenvolvimento de produtos e serviços com uma visão de sustentabilidade e também o apoio permanente à inclusão e à diversidade. No BPI nós temos promovido permanentemente o financiamento de projetos em que contribuem para objetivos de desenvolvimento sustentável, é um dos exemplos. Também temos um dos maiores programas de voluntariado corporativo em Portugal e temos toda a atuação conjunta que fazemos com a Fundação La Caixa. Na sua visão, as iniciativas de responsabilidade social e o apoio às causas sociais ajudam a fortalecer a identidade e reputação das marcas? Sim, quando isso é intrínseco, quando isso faz parte de facto e não é alguma coisa que é fabricada. Nós, por exemplo, no caso do BPI, enfim, habitualmente as empresas criam fundações. No nosso caso, muitas pessoas não sabem, mas nós somos parte de um grupo em que o principal acionista é a Fundação La Caixa. E, portanto, isto significa que parte dos lucros do BPI são devolvidos à sociedade portuguesa através dos apoios que a Fundação La Caixa dá, em particular nas áreas da saúde, educação, cultura e, em especial, sempre junto dos grupos mais vulneráveis. Para termos aqui uma ideia, anualmente a Fundação está a investir nestas áreas, em Portugal, exclusivamente 50 milhões de euros por ano. Nos últimos 2 anos permitiu chegar a mais de 200 mil beneficiários diretos e, portanto, estamos a falar, de facto, isto é possível porque faz parte intrínseco da marca, da relação que temos com esta instituição, que é, neste caso, como expliquei há pouco, o acionista deste grupo a que o BPI pertence. Nesse sentido, como é que, falando agora que acabou de falar em números da Fundação La Caixa, como é que vocês avaliam no BPI o impacto das iniciativas que desenvolvem e quais são as métricas que utilizam para medir a eficácia dos programas? Bem, as métricas habituais são, de facto, o número de projetos apoiados, o montante investido, o número de beneficiários diretos, a caracterização desses beneficiários, a quantidade de respostas sociais que permitem responder. No entanto, este tema da medição de impacto é um tema realmente complexo. Estamos a trabalhar inclusivamente com o mundo académico para melhorar o processo e as metodologias de cálculo de impacto e temos neste momento um projeto em particular, por exemplo, com a nova SBE, em que estamos a desenvolver metodologias ainda mais sofisticadas de cálculo de impacto. Mas os habituais é de facto o número de pessoas que são beneficiadas no âmbito dos projetos, os projetos que são apoiados e nós no BPI fazemos, e em conjunto, obviamente sempre com a Fundação La Caixa, fazemos esse trabalho de uma forma muito próxima no terreno. Vou dar um exemplo no caso dos prémios BPI Fundação La Caixa, que é uma iniciativa, enfim, que são 15 anos que já temos de prémios, são mais de 1000 projetos apoiados, mais de 30 milhões de euros distribuídos a mais de 200 mil beneficiários. Portanto, estamos a falar de algo que tem muitos anos e aqui é muito importante o trabalho que nós fazemos de seleção, de conhecer as instituições e para isso vamos ao terreno. De facto, nós não é ver as coisas no papel, é conhecer obviamente os projetos, as candidaturas, mas depois é ir com voluntários do banco, visitar as instituições e logo conhecer os projetos e depois acompanhar a sua execução. E portanto isto é um trabalho de fundo que é feito, que mobiliza todo o banco. Aliás, o BPI tem um dos maiores programas de voluntariado corporativo em Portugal, onde permite, de facto, também aqui conhecer de perto o trabalho que é feito dentro das instituições e estar muito próximo das instituições sociais. Isso é um trabalho muito de terreno, na verdade, o que permite a quem está envolvido ter ali um conhecimento muito mais profundo de tudo aquilo que desenvolvem
e que estão a praticar no momento, e isso é bastante interessante. É verdade, e isto é muito importante para as instituições. Nós habitualmente dizemos, enfim, o nosso claim é ajudar quem ajuda, porque é esse o nosso trabalho, é ajudar as instituições que por sua vez estão no terreno a ajudar, e portanto é importante, mas por outro lado também é muito enriquecedor para as pessoas do banco poderem fazer esse trabalho, e portanto para todas as equipas. Nós, no âmbito do programa do BPI Voluntariado, temos, para terem uma ideia, temos 4.000 pessoas inscritas no programa. Estamos a falar do banco, tem cerca de 4.300 colaboradores e, portanto, são 4.000 pessoas que estão inscritas. Anualmente temos cerca de mais de 200 iniciativas ao longo do ano e, portanto, as pessoas estão de facto envolvidas e fazem parte e, portanto, e sentem que ganham, para além do que dão, recebem muito dessa oportunidade de estar no terreno e de estar próximo e de sentir que são úteis. E, portanto, é um trabalho win-win e por isso que está muito dentro daquilo que é a identidade da instituição e das pessoas que lá trabalham. Tocando nesse ponto, no envolvimento dos colaboradores e das pessoas que estão ligadas ao banco, em todas as iniciativas, na sua perspectiva, qual é o papel das marcas na promoção desta consciência social e mudança positiva na sociedade? Acredita que de alguma forma as marcas podem dar este exemplo para abrir um caminho para estilos de vida mais sustentáveis e mais ligados às causas sociais? Sem dúvida, sobretudo marcas com a dimensão de um BPI, claramente podem ser também mobilizadores na sociedade se trouxerem isso para primeiro plano e mostrarem esse trabalho que pode inspirar muitas outras empresas. Eu penso que é algo que nos vamos inspirando uns aos outros e que vamos permitindo. Mas este é um trabalho que é preciso fazer de uma forma muito consistente, muito coerente e muito verdadeiro com os valores da marca. Não é pegar assim em qualquer coisa e fazer. Não, é preciso fazê-lo e fazê-lo de uma forma muito consistente ao longo do tempo. Estes prémios BPI Fundação La Caixa, como eu estava a referir, são 15 anos disto. Portanto, temos muitos anos, uma longa história e estamos muito próximos das instituições sociais a fazê-lo. E depois é preciso ter métricas e reportar o trabalho que se está a fazer. E, portanto, mostrar também, lá está, a quem chegamos, como chegamos e conhecer de perto os projetos e apontar objetivos e depois persegui-los e saber se conseguimos ou não alcançar os objetivos a que nos propusemos. No contexto corporativo, a ligação entre as marcas e o marketing e os temas como responsabilidade social e sustentabilidade podem ser vistos de alguma forma como campanhas silenciosas? Eu não digo que tenham que ser campanhas silenciosas. Eu, talvez, enfim, por trabalhar em comunicação, penso que é importante as empresas mostrarem o trabalho que fazem, mas, acima de tudo, no BPI o que nós procuramos é dar voz às pessoas que apoiamos para elas próprias inspirarem outros a fazê-lo. E, portanto, eu vejo de uma forma muito positiva que as marcas comuniquem as ações que fazem. O que me parece é que é importante fazer e depois comunicar. E, sobretudo, fazer mais do que comunicar. Mas penso que é positivo que exista comunicação, até porque, como digo, a comunicação pode inspirar muitos outros e mobilizar outros na sociedade a que possam fazer também, dentro das suas possibilidades e dentro da dimensão de cada empresa, também a sua própria intervenção na sociedade. No contexto em que estamos atualmente, em que estamos constantemente a receber informações sobre iniciativas sociais e ambientais, de que forma é que lhe parece que as marcas podem afirmar e garantir que as iniciativas não são apenas, lá está, estratégias de marketing, são mais do que isso? É aquilo que estávamos ainda agora a falar, portanto, esta mais do que comunicar, fazer, não é? Exatamente, é isso. A questão é essa. E sobretudo, quer dizer, vê-se situações em que quase que se gasta mais dinheiro na comunicação do que a fazer, não é? Pronto, é isso. Isso é logo um dado, não é? Mas, de facto, é importante fazer, e primeiro fazer e ter a consistência de um trabalho ao longo do tempo e depois, então, vem a comunicação e pode-se mostrar o que se faz, mas eu diria que a tónica é saber o que é que se está a fazer e fazê-lo bem feito. No caso do BPI, como falou há pouco,
o programa que vocês têm destinado aos vossos colaboradores, consegue explicar-nos um bocadinho mais em detalhe como é que funciona esse programa? Sim, nós temos múltiplos programas, até porque temos a sorte de o trabalhar em colaboração com a Fundação La Caixa, que nos permite trabalhar em múltiplas vertentes. Mas eu destacaria o programa dos prémios BPI Fundação La Caixa, que são, portanto, prémios anuais para apoiar projetos de instituições sociais, e esse programa é através de candidaturas das instituições, e que depois temos os voluntários do banco, equipas do banco em todas as áreas do banco, de norte a sul do país, que participam no processo de avaliação para poderem identificar quais são os melhores projetos sociais a serem apoiados. E depois há um júri que no final toma a decisão, e portanto a decisão é sempre de um júri que é soberano. Este é um dos exemplos, mas também através desse programa de voluntariado corporativo temos múltiplas iniciativas. Vou-lhe dar um exemplo que é um que eu gosto particularmente, que é ter colaboradores do banco que dão explicações de matemática, por exemplo. Temos vários bons alunos de matemática, colaboradores do banco, que foram no passado também grandes alunos, e que dão explicações a crianças que têm dificuldades em pagar explicações, e portanto fazemos também este tipo de iniciativas. E muitas outras, enfim, estamos a falar desde limpezas de praias, por exemplo, a poder ir para o Banco Alimentar. Enfim, são mais de 200 iniciativas por ano que nós temos, e portanto 4.000 pessoas a trabalhar em todas, como voluntárias em todas estas iniciativas. E depois também há uma outra dimensão que trabalhamos no banco muito proximamente, que é um outro programa que temos com a Fundação La Caixa, que é, por exemplo, a Iniciativa Social Descentralizada. Este é um projeto também de apoio a projetos de instituições sociais, mas locais, ou seja, através da nossa rede de balcões por todo o país, qualquer instituição social pode ir ter com o seu balcão e apresentar um pequeno projeto, e ser apoiado através do seu balcão, e por isso, como lhe digo, temos apoios de facto em todo o país, e também aí há um processo de avaliação, de seleção, e esses projetos são apoiados, mas portanto muito localmente, e incluindo, quando eu estou a dizer por todo o país, é obviamente incluindo também Açores e Madeira. É uma forma de envolver os vossos colaboradores em todas as ações que vão realizando ao longo do ano, não é? Que são bastantes. Estamos quase aqui a chegar ao fim desta nossa conversa. Constança, olhando para o futuro, existem áreas ou causas sociais que ainda estão por explorar? Bem, esta é uma realidade muito dinâmica, com muitos grupos vulneráveis e com muitas situações de discriminação, mas em concreto, enfim, eu destacaria que a nossa prioridade, um prioritário o acesso à educação dos mais jovens. E, portanto, o tema da infância e o tema dos mais jovens, e também o envelhecimento e o acesso a cuidados de saúde dos mais velhos. Talvez fossem estas duas grandes áreas a que eu preferiria destacar, mas de facto é uma realidade, como disse, muito dinâmica, com grupos vulneráveis, e portanto estamos a assistir a isso, e portanto é preciso ter respostas sociais que são diferentes para cada uma das situações. Hoje acabámos por abordar aqui vários temas ligados aqui à responsabilidade social, nomeadamente criar valor social, promover desenvolvimento sustentável através de várias ações que podem ser implementadas nas marcas e nas empresas, com várias instituições que têm ação por todo o país. Qual foi o melhor ou o pior conselho que já recebeu e que gostaria de partilhar com os profissionais das marcas? E algo que considere ser essencial para qualquer marca nos dias de hoje? Parece-me muito importante esta questão de existir, de facto, uma consistência, uma coerência entre aquilo que a marca diz e aquilo que de facto é a essência e a identidade da empresa. E portanto, eu não gosto desta coisa do melhor e o pior conselho, mas de facto para mim a preocupação central é essa consistência, coerência e ser verdadeiro com aquilo que é a identidade e os valores
da marca e, portanto, eu deixaria essa recomendação e no BPI procuramos sempre ter essa prática, nomeadamente, primeiro fazer e depois, então, comunicar. E, portanto, tudo isto acaba por estar ligado, mas é muito importante que as marcas sejam, lá está, consistentes, coerentes e verdadeiras com aquilo que é a sua essência. O que é que considera como boas práticas na área de causas sociais que as marcas podem vir a implementar de futuro? Bem, eu diria que, em primeiro lugar, é muito importante definir um propósito consistente com os valores da empresa. Em segundo, ter um plano de ação e métricas objetivas. É também muito importante envolver as equipas e os vários stakeholders, não apenas internos, mas também externos, uma rede de parceiros. Finalmente, reportar detalhadamente os resultados alcançados e ter consistência ao longo do tempo. Eu diria que são estes os fatores que fazem o sucesso para as boas práticas nas causas sociais. Estamos assim a chegar ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands. Estaremos de volta na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir este episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas demais plataformas. Obrigada e até para a semana. Muito obrigada. Super Talks By Super Brands.